Queridos, abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, 6. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 6. Vamos ler aqui? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Olha, preste bem atenção, algo muito importante para nós aprendermos aqui. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando sobre algum tipo de comportamento das pessoas. Isso aqui é o Sermão do Monte, que começa capítulo 5 de Mateus e termina no 7. É um versículo só que tem muito a nos ensinar. Jesus, ele vai ensinar através disso. A primeira coisa que ele vai dizer é: não deis aos cães o que é santo. Quando nós falamos o que é santo, nós estamos referindo, Jesus está se referindo às coisas santas, às coisas de Deus. Aquilo que nós podemos falar do céu, nós podemos falar também coisas do reino. Ele está falando assim: olha, não dê aos cães o que é santo, nem perca tempo. Jesus não está falando aqui de pessoas que não conheciam a palavra. Jesus está falando, se referindo principalmente aos fariseus, os religiosos da época. Porque ele está dizendo assim: olha, é perda de tempo de ficar falando das coisas do céu, que é santa, para quem não quer nada, não quer ajuda, para quem não quer socorro. Dê o que é santo para quem quer ajuda. Dê o que é santo para quem está pedindo socorro. Mas aquele que muitas vezes se julga um religioso, ele vai dizer: eu já sei, eu já conheço. E Jesus começa a chamar aquele povo e diz assim: olha, não dê os cães, eles são como um cão, eles não valorizam. Pessoas que não valorizam as coisas do céu, pessoas que não estão preocupadas, já sabem o caminho, não dê o que é santo para eles. Ou seja, entrega, deixa na minha mão. Não fique se desgastando querendo mudar alguém, porque nós não mudamos ninguém. Quem muda alguém é o Espírito Santo do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas, queridos, eu aprendi muito isso com Deus, nós queremos mudar alguém, nós nos preocupamos em mudar uma pessoa, ver ela melhor, mas muitas vezes ela não valoriza o que é santo. Ela não valoriza o que vem do alto, que é do Senhor. E o Senhor está dizendo: olha, não deis aos cães o que é santo, deixa para lá, somente entrega na minha mão. Quantos acabam perdendo a paciência com alguém porque não dão ouvido? Você fala, mas parece que entra aqui, sai aqui. E Jesus fala assim: olha, para, não deis aos cães o que é santo. Mas se alguém está disposto, quer ajuda, é diferente. E Jesus estava se referindo, como eu disse, aos religiosos da época. Existem muitas pessoas que elas não vivem Cristo na vida delas, elas vivem uma religião. Cristo não é uma religião.
Nós não estamos aqui por causa de uma religião. Nós não estamos aqui para cumprir uma regra. Não, nós estamos aqui porque amamos o Deus que nós servimos. E nós valorizamos as coisas do alto. Nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, Salvador, e aquele que nos remiu, nos limpou, lavou de toda coisa que chamamos de impura. Mas infelizmente há alguns que acham que o tempo dele estar na igreja, ele está salvo, ou por ele ter um vasto conhecimento, ele já é alguém que está acima da média. Jesus está dizendo assim: não deis aos cães o que é santo. Amém? Posso ouvir amém na igreja? Depois ele vai dizer: olha isso aqui: nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas. Não dê aos porcos o que é pérola. Pérola, o que é pérola, apóstolo? Pérola é aquilo que tem valor para mim. Fala comigo assim: pérola é aquilo que tem valor para mim. E pérola nós só compartilhamos com pessoas que amamos. Só com pessoas que nós conhecemos. E o que é uma pérola? É algo que para mim de grande estima. O que é uma pérola? Algo de preço elevadíssimo. É algo mais importante da minha vida. O que é uma pérola? Uma palavra de grande valor. Pérola é com aquilo que eu compartilho quem eu amo. Pérola é com aquele que eu compartilho que senta na mesa comigo. Pérola é aquele que eu compartilho que fala que é meu amigo. Eu só vou compartilhar pérolas da minha vida, você já vai entender mais ainda, com quem senta na mesa comigo e come junto comigo. Aquele que fala assim, que é aquele que fala assim para mim, para você: olha, eu sou teu amigo, estamos juntos. Eu só compartilho pérolas da minha vida com quem eu considero. Escute, nós só compartilhamos pérolas quem tem acesso à nossa vida, tem acesso à minha intimidade, o Florival fora aqui do altar, o Florival no seu secreto, no seu ambiente, no seu dia a dia. Isso é pérola. Geralmente eu compartilho pérolas quem tem acesso à minha própria casa, porque pérolas nós não compartilhamos com todos, mas somente quem está próximo. Você vai aprender algo aqui muito forte que vai mudar muito o seu pensamento. Escute aqui. Quando nós compartilhamos pérola, é somente com pessoas que chamamos a minoria. Agora, uma coisa eu quero falar para você: eu só vou compartilhar uma pérola da minha vida, e eu aprendi muito com isso, com esses anos que eu tenho servido a Cristo, e esses anos que eu tenho sido pastor, que tem coisas que para mim é muito valiosa, que não é com qualquer um que eu posso compartilhar. Tem pessoas que ele não entende, ele tem mania de contar tudo da sua vida. Eu tenho uma pérola para te contar, e não era para você falar. Para você, o que você contou tem valor, mas quem tem espírito de porco, ele não valoriza. Ele joga no ventilador que você está vivendo da pior fase da sua vida. Jesus está dizendo aqui: não compartilhe, não dê aos porcos as pérolas a quem não merece.
Porque muitos vão ter acesso à tua vida, vão ter acesso à sua intimidade, à sua casa, mas não vai saber guardar o que você falou. É aquele momento que você está vivendo, um momento tenso, e você quer alguém para desabafar, você quer alguém para contar uma pérola, você enxerga naquela pessoa seu amigo, sua amiga, mas muitas vezes nós temos o costume, eu tinha este costume de compartilhar sonhos, e muitas vezes estamos compartilhando nossos sonhos com o invejoso, que é um exemplo bíblico. Gênesis 37, José compartilhou os sonhos com quem? Com quem? Seus irmãos. O que aconteceu quando ele compartilhou o sonho? Passou a ter mais inveja e mais raiva de José. Por quê? Porque eles tinham um espírito de porco. No entanto, que fizeram o que com José? Já preguei aqui, acho que foi semana passada, não lembro agora. Tanta mensagem que acaba até esquecendo o dia. José compartilha um sonho que Deus colocou dentro dele. Não foi José que quis sonhar, Deus colocou aquele sonho e ele não tinha que contar. E muitas vezes você tem um projeto, ok, isso mesmo, sonha, tenha projetos, mas infelizmente tem pessoas que compartilham projetos com quem não deveria compartilhar. Porque tem pessoas que têm espírito de porco, você vai compartilhar projetos com ele e ele vai ali ficar só de espreita esperando que dê errado aquilo que você está querendo. Aprenda comigo que isso é Bíblia. Jesus trouxe aqui hoje há muita gente ferida, porque compartilhou o que não deveria ter compartilhado. Se alguém que você compartilha um sonho, ou você compartilha algo que você está vivendo e conta para outros, esse não é teu amigo. Esse não é teu amigo. Paulo lhe fala, uma das suas epístolas, não lembro agora se é Tito, não lembro agora, fugiu, não sei se é Tito, acho que é Tito, capítulo 3, versículo acho que 10, que para se afastar do homem maligno, daqueles que querem o mal, porque eu não tenho que compartilhar minha vida com quem não quer meu bem. Nós temos que aprender algo que Jesus quer nos ensinar aqui: compartilhar pérolas com pessoas que não estão preparadas, escute isso, emocionalmente, para ver o melhor na sua vida. Tem pessoas que elas não estão emocionalmente, nem para ela quer, muitas vezes não vai querer para você. E por que isso, apóstolo? Jesus está dizendo: porcos são pessoas com espírito de porco. O tempo fala assim: cuidado com o espírito de porco. Você quer ver se uma pessoa ela não está preparada emocionalmente para ver a tua vida? Enquanto você está abaixo dela, ela é teu amigo. Enquanto você está no mesmo nível dela, ela é teu amigo. Mas no momento que você passou ela, você conhece alguém assim? Não fala. Viu você crescer? Então você veja, nós temos que entender que quem realmente tem sobre ele a graça do Senhor, ele fica feliz em ver a sua vitória, em ver Deus mudando a tua vida, em ver Deus transformando a sua vida, você se arrependendo do que você foi antes, e você entendendo quem é Cristo com você agora. Só que infelizmente tem pessoas feridas que podem estar aqui dentro desta igreja, que abriu seu coração com alguém um dia, compartilhou
suas pérolas. Ô fulano, eu tenho uma pérola para contar para você. Oh, conte comigo, pode contar. Tamo junto. Tamo junto. Aí você fala assim: tá bom, estou passando uma situação difícil na minha casa. Está acontecendo isso. Eu estou passando um momento terrível no casamento. Está assim. Eu estou com um problema financeiro. Eu estou com um problema no trabalho. Em vez daquela pessoa guardar o que você contou, porque isso para você tem valor. Nós temos que aprender, crentes, servos do Senhor que está aqui, independente do teu credo religioso que você hoje crê, mas aqui é um ensino para a nossa vida, comportamento. A gente ferida, dolorida, machucada, não confie em mais ninguém, não acredite em ninguém, acha que todo mundo é igual. Por quê? Porque você não aprendeu que tem coisas que você não deve compartilhar, principalmente coisas da sua casa, porque tem pessoas que em vez de guardar o que você falou, contou para muitos. E por que contou? Porque porco não valoriza pérola. Fala assim comigo: porcos não valoriza pérolas. Quer um conselho? Quem quer conselho? Fala assim: eu quero. Não compartilhe as suas pérolas quando você estiver com alguém. Fale mais de Deus e menos de você. Vou falar de novo. Fale mais de Deus e menos de você. Não, conta, porque eu estou vendo que você está meio abatido. Eu já contei para o mestre. Eu já falei com Jesus, acabei de falar com ele. Obrigado pela sua preocupação. Porque, infelizmente, é o que Jesus está nos ensinando aqui, de compartilhar coisas pessoais da nossa vida. Eu não sei se há pessoas aqui que já compartilhou algo com alguém, e esta pessoa jogou no ventilador a tua vida. Às vezes você conta algo para alguém, né? Você conta algo para uma pessoa, você compartilha. Isso é pérola. Não falar para ninguém, tá? Mas eu não gosto muito de você, confio em você. Eu quero compartilhar uma pérola. Vamos conversar, claro. Por exemplo, quantas pessoas entram naquele gabinete durante a semana, comigo, com a bispa? Nós fazemos atendimento pastoral 3 vezes por semana aqui na igreja. Quantas pessoas que entram lá durante o dia, alguns à noite, sentam naquele sofá, junto comigo, com a bispa, e compartilham as suas pérolas. Se imagine só eu subir aqui no púlpito e começar a falar das pérolas dessa pessoa. Para mim, pastor é o que está perto da ovelha. Pastor para mim é o que senta para ouvir. Pastor para mim é aquele que está pronto para ajudar. É aquele que ouve a ovelha e está ali para orar. Não é o pastor, para mim o pastor não é aquele que dá para o outro fazer. Não. Eu e a bispa há 30 anos estamos assim. E vamos ficar assim até Jesus voltar. Só que infelizmente há pessoas compartilhando dores, compartilhando problemas para pessoas que não são bênção. Outra coisa que muita gente faz, é que aqui ninguém faz isso, graças a Deus, né? Aqui ninguém faz. Compartilhar suas pérolas na rede social. Claro, aqui quem tinha que ouvir não veio, né? Fala assim, quem tinha que ouvir não veio. Fala o teu irmão assim: você só compartilha Deus na sua rede social.
Tem gente que ama dar uma alfinetada. Eu coloquei uma frase de um pastor no story do Instagram meu e da bispa. Eu achei interessante e eu joguei lá no story. Pronto. Aí já falaram: ih, apóstolo, você está bravo? Eu falei: por quê? Não, o senhor colocou lá um assunto lá que quem tem o Espírito Santo não fica difamando, falando mal, caluniando. Eu falei: não, eu achei interessante. Eu falei assim: só porque eu coloquei lá, eu estou dando recado para alguém? Eu não sou de dar recado. Se eu tenho que falar com alguém alguma coisa que eu não estou gostando, fala assim: vamos conversar? Olho no olho. Não é WhatsApp, não é áudio, é chamar para conversar, é falar olho no olho, a verdade. Quem compartilha na rede social as suas dores, você pode ter certeza, vão espalhar suas pérolas. Jesus está dizendo para mim e você: nem lancei ante os porcos as suas pérolas. Na versão NVI vai dizer assim: caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando contra vocês despedaçarão. Quer dizer, tem muita gente despedaçada falando coisa boa. Você está vendo? Jesus está dizendo: mesmo você falando pérola, vão tentar te despedaçar. Mesmo você falando coisa boa, você fala assim: poxa vida, eu não falo nada, eu não falo mal de ninguém, eu somente procuro falar coisas boas. E olha que usaram aquilo que eu contei, uma pérola, e olha, espalhou da minha vida, contou para muitos e aumentou mais um pouco. Eu aumento, mas não invento, né? Tem gente que não tem nada para falar, ela inventa. O Senhor, quando deu essa palavra para mim, meu coração queimava em trazer isso para vocês, porque tem alguém aqui dentro desta igreja, ou está assistindo o culto, compartilhou pérola com alguém um dia, e por você compartilhar a sua pérola, que tem grande valor, espalharam ou pisaram nela. Para você muita coisa tem valor, mas para alguns não tem. Aprenda uma coisa: não espere ser despedaçado por alguém porque você tem o costume de contar tudo da sua vida para alguém. Mania de contar para todo mundo ou para algumas pessoas. E muitas vezes o que nós muitas vezes falamos não é algo ruim. Só que quem tem um coração mau, ele não vai guardar para si. Quando nós temos um amigo de verdade, você quer saber quem é o amigo de verdade? Você vai falar assim: é Jesus. Ok, mas estou dizendo aqui, em vida, é aquele que na sua frente, se precisar corrigir, ele te corrige, e longe de você ele te defende. Esse é o verdadeiro. Nós vamos conhecer quem tem espírito de porco e quem não tem, é na hora que você está na prova. Nós vamos saber quem são. Aí você fala assim: que decepção! Aí Jesus está dizendo: não lanceis pérolas ou porcos. Você confiou demais, você esperou demais naquela pessoa. Você, em vez de esperar em mim, confiar em mim, você foi compartilhar o que não deveria ser compartilhado. E agora você está aí ferido, ferida, porque alguém te fez mal, alguém te feriu e ainda pisoteou na sua pérola, pisoteou em você. Mas Jesus te trouxe aqui hoje dizendo: eu vou sarar esta ferida. Veja, Neemias, ele estava levantando os muros, só que com uma mão ele fazia a obra e a outra mão ele segurava a arma. Vai aparecer Sambalate, Tobias na tua vida,
Você pode estar fazendo coisa boa, mas sempre vai ter um Sambalate, um Tobias com espírito de porco fazendo você descer. Quando mandaram Neemias descer, Neemias diz assim: não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra. O diabo, que leva muitos a ter esse espírito de porco, quer que você vá para o mesmo nível, bater boca, xingar, tirar satisfação. Você está ferido, está machucado, por quê? Porque você compartilhou o que não deveria ter compartilhado. Você pode ter feito isso na maior boa intenção, você precisava aquela hora pôr para fora. Eu estou passando por crise, estou passando por um momento dentro da minha casa. Só que muitas vezes, quando somos despedaçados por algo, porque lançamos pérolas, nós estamos correndo o risco de não semear mais coisa boa. Jesus trouxe eu e você que hoje não pare mesmo assim. Está doendo, está ferido, você foi traído. Jesus está dizendo, mas não é por causa disso que você vai parar de lançar pérolas. Se o mundo não foi destruído, se o mundo não acabou, ou seja, todos estão dizimados, é porque tem gente ainda no nosso meio que continua lançando pérolas nesta terra. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Você veio nesta igreja e alguém aqui neste altar muitas vezes poderia estar dizendo assim: como eu queria um abraço, como eu queria algo que alguém fizesse por mim. Mas ela está lá machucada, ferida, triste, mas ela está dizendo assim: parar de lançar pérolas por causa que alguém me pisou, não paro. Tem gente parando, tem gente desistindo dos seus sonhos, tem gente desistindo dos projetos. Por quê? Porque compartilhou pérolas com alguém que não merecia ouvir as suas pérolas. Isso não tem idade não, viu gente? Isso não tem remédio que cure não. Decepção, sentir-se traído, teu nome ser jogado no ventilador, zombarem do que você está vivendo. O único remédio que cura chama-se Jesus. Mas só que muitas coisas Jesus permite acontecer, é para dizer assim: olha, você aprendeu? Está doendo, né? A ferida está grande, mas eu sei. Mas eu permiti isso acontecer na tua vida, para você aprender, dobrar teu joelho e lançar a tua pérola para mim, porque sou eu que vou resolver a tua vida, sou eu que vou mudar esta situação. Então você veja só, o inimigo, o que ele quer? Que eu e você venhamos parar de lançar a pérola. Oh irmão, às vezes chega cada coisa no meu ouvido: apóstolo, falaram isso do senhor. Aí eu penso assim: só pode ser porco, só pode ser, porque quem tem o Espírito Santo, ele não perde tempo com besteira. Quem tem Jesus na sua vida não perde tempo em ficar pisando nas pérolas dos outros. Então você que está aqui, Deus está te ensinando, Jesus está nos ensinando: olha, você tem algo de grande valor dentro de você, pérolas. Não perca tempo. Te feriram, te magoaram, para de ser vingativo, para de ficar espalhando mal da pessoa que te fez mal. Só porque o outro lá te fez mal, aquela pessoa não pode ter amizade com ela, não pode chegar perto. Você quer falar para todo mundo, você quer, é que nem Sansão. Sansão foi traído pelo pai de sua futura esposa, foi dada a um filisteu. O que Sansão faz? Pega um monte de raposa, amarra, coloca fogo no rabo das raposas e sai queimando todo o campo dos filisteus. Gente, foi um filisteu, um só que ele estraga um campo inteiro de vários filisteus que não tinha nada a ver com a história. Tem gente aqui que compartilhou pérola, bispo, com alguém e está colocando fogo no rabo da raposa para destruir a vida dos outros. Sabe o que é isso aí? Parece até meio esquisito falando isso, mas isso está na Bíblia. Lê em Juízes.
É gente que vai para a internet e começa a falar besteira da internet. É pessoas que não sabem ficar quieto, fica falando da vida do próximo, da vida do outro, só porque fez o mal com você um dia, pisou na tua pérola. E você fazendo assim, você se machuca mais ainda. E machuca gente que não tem nada a ver com a história. É verdade. Eu aprendi uma coisa aqui na igreja. Quando o filho pequeno do obreiro, ele chega perto de mim, me abraça, me cumprimenta, eu falo assim: esse aqui é filho de um lançador de pérola. Mas quando o filho chega perto da criança, a criança faz assim, ó. Esse obreiro está correndo o risco de, na hora do café, falar de mim, na hora do almoço, falar de mim, na janta, falar de mim. Mas não tem problema. Eu sei que hoje é um dia que muitas vezes você estava preparado, ardendo para dar um glória. Você vai dar glória. Só que Jesus está ensinando eu e você. Sabe fazer o quê? Ó, silêncio. Vença no silêncio. Vença quieto. Não precisa falar para ninguém. O céu está te assistindo. O céu sabe o que você precisa. Oh, irmão, sinta a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, irmão, é tão duro, é tão difícil. Eu sei, quando alguém do nada começa a pisotear nas suas pérolas. Só que muitas vezes perdemos a graça. A Bíblia diz, Provérbios 13:20: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Nos encontros da vida, as pessoas que nós nos encontramos, nas rodas que participamos, essas rodas vão nos tornar melhor ou pior do que já somos. Eu vi uma frase que diz assim: o ambiente certo desperta o propósito que está dentro de você. O ambiente errado apaga os teus sonhos. Você tem pérola. Você não pode ser uma pessoa amarga. Por favor, não seja não. Porque alguém um dia te feriu. Você se tornou uma pessoa amarga. Você se tornou uma pessoa sozinha, não quer contato com ninguém. Porque alguém um dia pisou na tua pérola. Para quê? O que está adiantando isso na tua vida? Natal eu vou dormir. Quero nem saber de Natal. Nem venha dar presente que eu não quero. Vou dormir. Você está amargo. Culto da virada? Nem vou. Vou virar o ano dormindo. Quando acordar já é dia 1º. Não vai mudar nada mesmo. A vida não muda. Quem disse que não? Deus pode mudar a vida de alguém de um dia para o outro. Só que as pessoas se tornaram amargas porque um dia compartilharam pérolas, e isso começou a entrar no nosso coração, nos feriu. E Jesus fala assim: não dê aos cães o que é santo, e nem joga pérola aos porcos. O que eu faço após? Eu vou te dizer, para a gente encerrar: o silêncio é sua melhor arma. Alguém falou de você? Olha para o teu irmão e fala assim: alguém está falando mal de você? Fala para ele: não liga não. Fala assim: antes de você saber, o Senhor já sabe. Só que se você vai lá, tenta devolver com a mesma moeda, você perdeu. Porque quem justifica é Deus. A justiça do homem, olha, guarde isso: a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Eu não aguento, eu vou resolver, eu vou falar, eu tenho que falar. Pronto, Deus não vai agir. Vai ficar do mesmo jeito. Para. Você está gastando tempo da sua vida. Pérola. Eu não ajudo mais ninguém. Eu não vou fazer mais nada. Por quê? Porque tanta pessoa, eu confiei tanto em fulano.
Olha só o que ele fez com a minha vida. Mas olha, Jesus não vai te decepcionar. Ele não vai. Olha que isso aqui é interessante. Voltou aí a Bíblia aí ou também está ruim? Hoje Jesus, unge tudo lá, Jesus. Abra em Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Versículo 23. Olha só, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso do espírito imundo, espírito de porco, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. O problema era o homem que veio se levantando contra Jesus, ou que estava dentro do homem? Vou perguntar de novo. Volta lá no versículo 23. Qual era o problema? Era o homem ou o espírito que estava nele? Fala comigo. Espírito imundo. O qual esse espírito bradou contra Jesus. Jesus fez o quê? Ele não lutou contra o homem. Ele repreendeu o mal que estava nele. Tem pessoas que têm esse tipo de espírito. Fica batendo boca com você, fica te falando, fica isso. Irmão, não perca tempo. Não fica lançando pérola não, quem não merece. Quem quer ajuda, você vai lá e lança pérola, vai lá e ajuda. Mas quem fica aí só te queimando, te jogando para os canteiros, não quer você perto, lá, deixa para lá. Vai, sacode a poeira e caminha. Mas não fica preso em 2015 que te fizeram mal. Nós estamos em 2026. Tem tanta coisa boa para acontecer na tua vida. Infelizmente tem pessoas que não têm um coração ensinável. Ela não aceita ser corrigida. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não está preparada. Ela não entendeu o propósito de Deus. Jesus te trouxe aqui nesta noite. Vai parar de lançar pérola por causa de alguém? Vai desistir da tua vida, o teu chamado, o teu trabalho, de alguma coisa? Me traíram. Quem traiu você vai pagar a conta. O boleto chega. O boleto vem para todo mundo. Semeou, colhe. Semeou coisa boa, vai colher coisa boa. Mas a sua vida está passando. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Escute. Quando você nasceu? Qual o ano? Naquele ano que você nasceu, o tempo chamado vida começou a correr. Veja quantos anos você tem hoje. E quanta coisa a sua vida não andou. Mas o tempo da tua vida andou. Você envelheceu. Você ficou mais velho. Como eu também. Só que perdemos tempo. É tão ruim, né? Quando a gente está em casa, com a família, a gente começa a lembrar quem despedaçou a nossa vida, mesmo fazendo bem por alguém. Aí você começa a falar assim: puxa vida, né? Estou tão triste. Por quê? Não, porque eu não fiz nada, só fiz coisa boa. Eu não me lembro. E olha o troco que eu levei. Aí você fica. Sua vida para, sua vida não anda. Por quê?
quanto mais você fala daquilo que te despedaçou ou despedaçaram, você está estacionado, você não sai do lugar. Jesus está dizendo para mim e para você aqui: cuidado, que não pegue as suas pérolas, e além de pegar suas pérolas, vão despedaçar você. Você vai deixar fazer isso com você? Vale a pena? Ih, irmão, pô, você nunca viveu isso? Ih, irmão, só vou contar para você, porque eu já passei uma bispa, desde que a gente se converteu. Jesus, eu sou despedaçado antes de conhecer Jesus. A bispa também nem se fala, coitada. Eu lembro até hoje, isso eu não esqueço, mas eu lembro hoje com alegria. Nem minha sogra não queria que eu casasse com ela, não. Nem minha mãe queria que casasse. Ixi, minha mãe ia nos terreiros da vida. Todo terreiro que ela ia, as mães de santos falavam assim: fala para aquele teu filho não casar com aquela pimenta. Aquela mulher vai ser uma pimenta na vida dele. Foi mesmo, uma pimenta cheia de fogo que me trouxe para a igreja, né, amor? Só que ela ficava assim, ela dava risada. Não era crente, mas eu sei que lá dentro ela devia ficar oh Jesus. Mas veja, quantas coisas já nos aconteceram e nós aprendemos com Deus que tem coisas que não posso compartilhar. Não posso. Tem coisas que às vezes nem a bispa compartilha comigo, nem eu com ela. A gente vai aos pés do Senhor, vai chorar, buscar a Deus. Você fica atrasando a tua vida por causa de alguém que espedaçou você. Às vezes você está doente, está com depressão, está com crise de ansiedade, tua vida está parada, está estacionada, nada anda, as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Por quê? Porque alguém um dia despedaçou você, e você carrega isso com você até hoje. Posso ouvir amém da igreja? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.